Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre reforma do estatuto, tá? Onde o Romeu Tuma Júnior representa o anteprojeto com algumas coisas bastante interessantes para a gente comentar. Vamos falar aqui, vamos falar também novamente sobre Anderson Talisca no Corinthians, o jogador quer jogar no Corinthians. Vamos falar também sobre Memphis para tirar algumas dúvidas da galera sobre o vídeo de ontem e também sobre Safiel, tá fiel? Então peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar esse vídeo aqui então para a gente falar sobre esse projeto, né? Que é a reforma do Estatuto do Corinthians, onde traz alguns benefícios e outros não. Corintianeiro, quais são os não? Já vamos falar assim, né? Tem algumas partes, eu não vou detalhar aqui tudo, tá fiel? Porque vai ficar um vídeo muito extenso. Realmente são muitas coisas que tem para falar, muitas coisas também eu também não entendi, porque tenho o compromisso de gravar aqui para vocês, então eu tenho que sentar com calma, ver a entrevista completa certinho para a gente ter uma noção maior aqui e não vir aqui falar besteira para vocês, tá? Mas as duas coisas mais importantes, na minha opinião, primeiro, uma que não é boa para o Corinthians e uma que é boa. A que não é boa é os conselheiros do Corinthians ter um salário, tá? Eles começarem a ter aí uma fonte de renda para ser conselheiro do Corinthians. Eu sempre fui a favor aqui do presidente ter um salário, tá? Do presidente, porque sempre teve escândalos, na maioria das vezes, envolvendo presidentes. O presidente ter um bom salário para não precisar usar o Corinthians aí como rede de apoio financeira. Afinal, como que o presidente vai se autossustentar? Ele tem um salário, não precisa esconder contratos, não precisa fazer falcatruas, não precisa lesar o clube de nenhuma forma. Eu tô com a garganta um pouquinho rouca, tá? Mas a gente dá para trabalhar, falando devagarzinho aqui, dá pra gente chegar onde a gente quer. E na questão das coisas sobre o conselheiro ganhar o salário, eu acho totalmente ridículo essa parte, porque um conselho deliberativo que já fez tanto mal pro Corinthians, pelo menos não todos que estão lá, mas a maioria desse conselho deliberativo, com muitos chavões lá, com muitas pessoas que já estão lá há anos e ainda podem votar contra o Corinthians na questão dos sócios torcedores poderem votar, esses caras não tem que ter um salário lá. Ah, Corintianeiro, é 5% do que o clube arrecada, parte social, vão ganhar lá, não sei, o valor lá, seriam aí, pelas contas que estão fazendo aí, seriam destinados 4 milhões para o conselho deliberativo, para repartirem, para fazerem entrevistas, para fazer a manutenção do conselho. Eu acho isso um absurdo, porque o Corinthians já é muito lesado, eles não precisam lesar mais o Corinthians. Mas como assim, corintianeiro? Na minha opinião, cara, é tanta grana no Corinthians que entra que a gente não sabe os fins. Eu acho que, é até difícil a gente falar aqui porque eu não posso receber nenhum processo, mas eu sou contra, sim, pagar aí pagamentos para o Conselho Deliberativo ter o seu salário, tá? Pelo menos é minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês, tomara que isso seja aprovado contra, tá? Mas é bem capaz no Corinthians de ser aprovado para eles terem salário e não ser aprovado para o fiel torcedor poder votar, que para mim essa é a reforma mais importante que tem para nós corintianos, é a reforma do fiel torcedor poder votar. Mas, corintianeiro, qual que é a notícia boa do Corinthians para o fiel torcedor poder votar? É porque a gente sai de uma política engessada e você consegue ampliar essa política do Corinthians para que mais presidentes tenham chance de se eleger. Como assim, corintianeiro? Hoje o Conselho Deliberativo do Corinthians tem a maioria dos votos para eleger qualquer presidente. Mas como assim? Se o Romeu Tuma Júnior, todos os presidentes que ele apoiou, ganhou, porque ele é presidente do Conselho Deliberativo e tem uma enorme influência no Conselho. Então ele apoiou o Augusto Melo, ganhou. Depois que eles foram brigar, ele apoiou o Duílio, ganhou. Ele apoiou o Andrei Sanches, ganhou. Todo mundo que ele apoia, ele ganha, porque ele consegue trazer a maioria de voto para si. Ampliando a reforma política, aumentando o número de votantes, você consegue equilibrar os votos, tá fiel? É onde terá o André Castro mais chance de ganhar, é onde terá o Rosalá Santoro mais chance de ganhar, porque todo candidato a presidente que não feche com a maioria das chapas que existem no Corinthians, do Conselho Deliberativo, a chance de perder é muito grande, tá? Então você tem que fazer coligações, você tem que prometer as coisas, você tem que fazer projetos que envolvem outras pessoas para você poder ter os votos ali dos conselheiros. Com o fiel torcedor podendo votar,
obviamente que você consegue ampliar essa política e dar mais chance para mais políticos. A grande questão disso daí é que se for entrar em vigor, será daqui 4 anos, tá, fiel? Daqui 4 anos. Ah, corintianeiro, mas aí é ruim, que povo safado, tal. Fiel, daqui 4 anos ou não, olha quantos anos a gente passou com essa política engessada, com essa política atrasada, com essa política sem vergonha desse Estatuto do Corinthians. Muitos anos. Daqui 4 anos, você consegue ampliar, se for aprovado a favor, você consegue ampliar essa política para daqui 4 anos o Corinthians ter umas eleições, vamos dizer assim, mais justas o possível, tá? Então eu quero saber a sua opinião, peguei mais essas duas coisas, vou ampliar sobre mais assuntos aqui envolvendo essa reforma anteprojeto e já trago para vocês no vídeo da tarde, combinado? Mas comentem o que você acha, porque eu quero saber a opinião de vocês. Quero esclarecer algo aqui muito importante sobre o vídeo de ontem, que muita gente não conseguiu compreender. Corintianeiro, mas quem paga o salário do Memphis Depay, que eu trouxe ontem, que o status do Memphis já manifestou que eles não têm o interesse em aceitar uma diminuição de salário do Memphis Depay para ele continuar no Corinthians. A resposta foi simples e curta. Fora de cogitação abaixar o salário do Memphis para continuar no Brasil. Simples e curta, tá? Isso porque houve aí um manifesto, houve um interesse, um sinal se esse salário poderia ser reduzido, e a resposta foi um não bem grande, que não há essa possibilidade. Aí eu disse que com o que o Memphis ganha não dá para ele continuar no Brasil, e muita gente veio questionar, mas quem paga é 80% do salário do Memphis, é a nossa patrocinadora Master Esportes da Sorte. Com certeza sim, tá, fiel? Com certeza sim. E nada de, podemos contratar 3, 4 jogadores com esse salário. Não, porque Esportes da Sorte, que é um jogador à via de marketing com repercussão mundial, para a imagem da Esportes da Sorte que está aqui na camisa do Corinthians poder ter um maior, vamos dizer assim, visibilidade de marketing, tá, fiel? Então tem que ser jogador midiático. É por isso que o Corinthians queria contratar o Pogba na época, porque o Pogba tem um marketing. Lógico que nós todos preferimos aqui o Corinthians contratar 3, 4 jogadores de um nível bom, com 6 milhões de reais mensais que o Memphis ganha, do que contratar apenas um, mas não depende do Corinthians, e sim da Esportes da Sorte, que é a nossa patrocinadora Master, tá? O Corinthians deve pagar para o Memphis Depay hoje, se a gente analisar aqui 6 milhões de reais mensais, pagando a 20%, daria aí uns 1.200.000, 1.300.000, Fel, eu sou horrível de matemática, tá? Por favor, fazem para mim essas contas. Mas vamos supor que o Corinthians chega a pagar 2 milhões para o Memphis por mês. Tudo no Brasil, hoje, eles pagam 80% do salário, ponto final. Tudo no Brasil hoje, tudo que é lei que envolve pagamentos, salários, como 13º, férias, fundo de garantia, tudo isso no Brasil, quem arca é o Corinthians. O jogador de futebol não é imune a essas coisas no Brasil, tá, fiel? Então quem arca com tudo isso ainda é o Corinthians, off Esportes da Sorte. Fora que não estamos comentando aqui sobre as premiações do Memphis Depay, que também quem paga é o Corinthians, que são premiações, cara, gigantes. A última premiação do Memphis na Copa do Brasil, para passar para a semifinal, foi de 11 milhões de reais. Então é lógico que o Corinthians quer refazer esse contrato para diminuir tudo, filho. Para diminuir tudo, porque senão o Corinthians não tem como manter o Memphis Depay no Brasil. Então não é que eu não sei de futebol, que eu não entendo. O Corinthians tem que diminuir porque nenhum clube no Brasil tem condições de manter um jogador nesse valor. Fora que, olha que premiação louca, 11 milhões de reais. Fora que, eu não sei falar para vocês aqui neste vídeo, se é Esportes da Sorte, inclusive são informações que eu vou me aprofundar para trazer para vocês, se ela está disposta a renovar o contrato com o Memphis, se ela continuar como patrocinadora Master do Corinthians. Porque ela prometeu pagar o Memphis por 2 anos. Ninguém sabe se a Esportes da Sorte tem um interesse em continuar pagando 80%, caso ela fique como patrocinadora Master por mais 2 anos. Porque ela paga lá os seus, vamos supor, 6 milhões de reais, são 6 milhões de reais de salário, ela vai pagar lá 4.200.000 reais para o Memphis todo mês. Então ninguém sabe também se a Esportes da Sorte está disposta a continuar pagando o salário do Memphis, caso ela continue no Corinthians. Pode ser que não, olha, prometi o jogador, paguei durante 2 anos, não pago mais. Tem tudo isso a ver. E eu acredito que é desta forma, porque senão o Corinthians não teria procurado o Memphis para daí tentar reduzir salários, tá, fiel? Então, é imprescindível para que se o Memphis quiser continuar no Corinthians, ele tenha o seu salário
reduzido, tá? Pelo menos são as últimas informações que chegaram aqui pro corintianeiro. Eu quero que vocês comentem, porque eu quero saber a sua opinião. E teve um também aqui, que só vou comentar como uma observação, tá, Fel? Vocês vão escutar um barulho aqui agora, mas é normal que tem um pessoal trabalhando aqui perto, tá? Me questionando ou brigando comigo como se fosse eu a pessoa aqui que fosse, vamos dizer assim, que está fazendo uma lista de dispensa no Corinthians e selecionou os jogadores para ser dispensado, que eu trouxe que o Hector Fernandes seria dispensado, o Félix Torres será dispensado, o Romero será dispensado, o Charles será dispensado e tem mais 2 jogadores, um total de uma lista de 6 que eu falei ontem, não vou lembrar todos os jogadores aqui, tá? Mas a grande questão é, corintianeiro, você tá ficando louco? O Romero tem que ficar no Corinthians, o Romero é imprescindível, o Romero é jogador de vestiário, o Romero merece ficar no Corinthians. Ah, corintianeiro, o Charles merece ficar no Corinthians. Na questão do Charles, ele é o jogador que pode sair dessa lista, o único que tá ali é o Charles. Mas questões de Félix Torres, Hector Fernandes, Fiel, Romero, esses jogadores não dá mais para continuar no Corinthians. Ah, mas por que, corintianeiro? O Romero ganha R$1.200.000 mensais. Por mais que ele seja um cara que já foi importante pro clube, por mais que ele é um jogador que já deu certo no Corinthians, por mais que ele é um jogador que ajudou a gente não cair para a segunda divisão alguns anos atrás, não dá para você manter o Romero no time ganhando R$1.200.000 porque ele é um incentivador de vestiário. Não dá. Você contrata um cara que dá palestra sobre incentivação e põe lá no vestiário bem mais barato do que você pegar o Romero lá, porque ele dá força para os jogadores, porque ele tem moral no grupo, porque ele é um líder nato, pagando R$1.200.000 pro Romero por mês, sendo que o jogador faz 8 meses, que não faz um gol mais ou menos. Estou chutando aqui por cima, Fel, mas se não for 8 meses, beira esses números, tá? Então o Corinthians tem realmente que dispensar para aliviar a sua folha salarial e o Corinthians continuar tentando realizar algumas contratações, se lá a gente conseguir sair deste maldito transfer ban, tá? Pelo menos eu penso assim, quero saber a sua opinião, comentem. E pra gente falar aqui também sobre Safiel, antes da gente passar para o Anderson Talisca, tá, Fiel? A Safiel já disse para vocês que eu nunca procurei me aprofundar, mas parece que tem um lançamento oficial também do projeto Safiel no Corinthians. O próprio Romeu Tuma Júnior disse sobre essa Safiel que não pretende aí, vamos dizer assim, que mesmo que essa Safiel seja eleita, e separando o futebol do social, seja eleita não, mesmo que ela consiga, vamos dizer assim, ter a responsabilidade aí de conseguir o maior número de votações e o Corinthians vir se tornar uma SAF, o próprio Romeu Tuma Júnior disse que muitas vezes quem paga a parte futebolística é o social, já dizendo assim, se separar vai dar ruim, né, Fiel? E isso é totalmente, não é uma verdade, isso que o Romeu Tuma Júnior disse, aliás, ele fala muitas mentiras, porque imagina só, o social tirar dinheiro para pagar a parte futebolística, a maior renda de qualquer clube de futebol do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, é a parte, sim, vocês estão escutando um barulhinho, Fiel, mas tranquilo, eu acho que dá pra gente tocar aqui, tá? O pessoal tá trabalhando, a gente tem que respeitar também. É a parte futebolística que consegue ajudar a parte social, porque a parte futebolística é onde está a maior renda de qualquer clube de futebol, é a parte futebolística. Você vende um jogador aí R$200 milhões, cara, já são R$200 milhões que entra no clube, diferente da parte social. Então a gente nota que já é o Romeu Tuma Júnior colocando obstáculos para que o Corinthians não possa virar uma SAF futuramente. E é por isso que eu acho uma perda de tempo gigante querer me aprofundar num assunto que eu tenho certeza que nunca o Corinthians vai virar SAF. Corintianeiro, você é contra a SAF hoje? Não. Hoje no Corinthians, pela situação que o Corinthians vive, eu sou a favor de uma SAF sim. Porque o Corinthians arrecadou 1 bilhão no ano passado e não tem 2 milhões no caixa hoje para situações emergenciais. E são as mesmas figurinhas carimbadas que estão lá. E essa reforma de estatuto pode ainda ser votada pelo Conselho Deliberativo do Corinthians para os sócios torcedores não ter a chance de votar. Então, é um Conselho Deliberativo defasado, é um Conselho Deliberativo cheio de chavões, cheio de pessoas lá que só votam contra o Corinthians. Para vocês terem uma noção, o Andrei Sanches, na votação, foi 9-7 a favor do Corinthians abrir uma própria investigação contra o Andrei Sanches. 9-7, Fiel, sendo que ele já estava sendo investigado no Ministério Público. Olha só, 9-7, deveria ser unânime as votações para ele ser investigado. Então é um Conselho Deliberativo, na minha opinião, que não faz bem para o Corinthians
Nenhum, tá? Então nunca será aprovada uma SAF no Corinthians, porque eles nunca vão querer perder a parte futebolística também, onde entra essa renda do futebol para o clube, porque caso essa Fiel, o Corinthians vire SAF com o projeto Safiel, a parte de renda de futebol só vai ficar ali com o projeto Safiel para administrar a parte futebolística do clube, não vai para a parte social mais, eles não terão mais acesso a esse dinheiro. Então nunca eles vão votar para que isso possa acontecer. Aí me vem o bom do Romeu Tuma Júnior falar que a parte social salva a parte futebolística em questões financeiras. Ah, Romeu, vá a merda, cara, vá a merda. Falar uma coisa dessa, você acha que o torcedor é burro, você acha que o torcedor é panguá? Eu sei que vocês nunca vão votar, mas não tenta fazer a gente de bobo, porque bobo a gente não é. Comentem, Fiel, porque eu quero saber a opinião de vocês sobre o projeto Safiel, se vocês gostariam de vê-la no Corinthians ou se você é contra. Ontem eu respondi em todos os comentários de vocês e vou ficar muito feliz em responder novamente todos os comentários hoje, tá? E pra gente encerrar, vamos falar sobre Anderson Talisca, tá? Anderson Talisca que demonstrou vontade novamente de vir atuar pelo Corinthians, onde a paixão do jogador, ele tem uma paixão pelo Bahia, né, que foi o seu clube revelador, onde ele jogou no Bahia e foi embora para a Europa já muito cedo, hoje pertence ao Fenerbahçe. Ele já demonstrou em programas de televisão do Brasil, em sites, e recentemente agora que quer também jogar no Corinthians, porque o Corinthians é o seu clube onde ele torce. Ele tem um carinho pro Bahia, mas ele torce pelo Corinthians, tá? Ele quer encerrar no Bahia, mas quer jogar no Corinthians no Brasil. E eu sempre disse aqui para vocês, inclusive um inscrito falou, cara, mas tudo que é bom pro Corinthians você vai contra. Eu não vou contra, Fel. Esse clube aqui é minha vida, é minha paixão, é minha história. Eu tenho um histórico com esse clube aqui. Isso aqui é minha vida, minha paixão. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem. O Corinthians hoje nem cogita a história de Anderson Talisca. Foi o primeiro vídeo que eu trouxe para vocês falando do Anderson Talisca, foi isso. Falei, Fiel, o Corinthians nem passa pela cabeça dele ter um Anderson Talisca hoje, que seria um jogador que chegaria no Corinthians para receber no mínimo 3 milhões de reais, no mínimo 3 milhões, 2.800, algo assim. O jogador entende que o Brasil também tem uma receita menor para grandes jogadores, e mesmo assim o Corinthians está no Transferban. A cabeça do Corinthians hoje é quitar o Transferban. A gente deve 41 milhões do Félix Torres, pode entrar mais 37, 28, coisa assim, do Tadjeres referente ao Rodrigo Galo, tem mais 40 e lá vai fumaça milhões de reais do Matias Rojas, tem Kaká Tokushima Vortes, tem também o Moquirelinho que o Corinthians precisa pagar do Michael, tem o Charles que o Corinthians precisa pagar também, que deve. Então são muitas situações que pode aumentar ainda mais a dívida do Corinthians no Transferban. Então o Corinthians jamais cogita hoje um Anderson Talisca no timão. A não ser que faça igual conseguiu fazer com o Vitinho, né? Você vai lá, paga o Félix Torres, se você tem uma abertura até o próximo Transferban entrar, você vai lá e contrata o Talisca e chegou outro Transferban. Aí é a mesma luta de novo, igual foi aí, igual o Corinthians está para tentar se livrar desse Transferban. Mas para ele sair desse, precisa desembolsar 41 milhões de reais, que eu espero com toda certeza que o Corinthians consiga quitar esses 41 milhões de reais com uma antecipação de um fechamento de contrato do Patrocínio Master ou dos names rights do Corinthians, tá? Que pode pintar também a qualquer momento. Eu acredito que o Corinthians ainda fecha esse mês. Se não fechar esse mês, nos próximos 10 dias, a chance do Corinthians fechar é muito grande. Porque caso isso não aconteça, a multa contratual da Esportes da Sorte retorna para 100 milhões de reais, num contrato totalmente patético de 103 milhões de reais anuais, sendo que o Flamengo pega 268 milhões de reais anuais. Para a época esse contrato foi bom, mas hoje já está totalmente defasado, tá, Fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. O que tinha de mais atualizado do Corinthians para trazer para vocês é isso. Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Hoje à tarde tem mais vídeo, muito obrigado e vai Corinthians!